A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos em mais um trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2024, para estudarmos mais uma porção de lições da nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a nossa Escola Bíblica Dominical, que nesse terceiro trimestre traz um assunto bastante importante para que nós possamos aqui entendermos a palavra de Deus, compreendermos e aplicarmos na nossa vida. O título e o tema da revista que nos é dada é Deus que governa o mundo e cuida da família. Veja só esta lição bonita, importante, uma capa bastante sugestiva, cujos ensinos divinos nos livros de Ruth e de Esther são também para a nossa geração. Então a Casa Publicadora, através do pastor Sila Queiroz, desenvolveu esse tema para que nós, através desses dois livros, tanto do livro de Ruth quanto do livro de Esther, nós possamos tirar lições para a nossa vida presente, para que nós possamos, como aqui foi narrado pelos escritores bíblicos, nós possamos também confiar em Deus e colocarmos a nossa vida inteiramente à sua disposição, para que Deus possa, através da nossa vida, fazer uma grande obra, um grande trabalho e muitos se acheguem aos pés do Senhor. Nós vemos que, não importando as circunstâncias em que se encontram os personagens bíblicos, ou até mesmo nós nos dias de hoje, o importante é servir ao Senhor e andar com Ele em todo o tempo de nossa vida. É nesse intuito que nós vemos que Deus que governa o mundo, Ele também cuida das famílias. E Ele sempre vai encontrar pessoas que desejam e querem estar andando segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade, para que através disso a sua palavra seja manifesta ao mundo, como foi feito no livro de Ruth e no livro de Esther. Como já disse, são 13 lições que vamos estudar baseado nesses dois livros, que vai nos trazer aqui lições importantes para o nosso cotidiano. Tanto que a lição de número 1 vai falar de duas importantes mulheres na história de um povo. Duas mulheres que viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, em lugares diferentes, mas elas tinham algo em comum. Elas tinham o desejo de servir a Deus e servir também ao seu povo, para que eles pudessem ter conhecimento de Deus e ser livrados e abençoados pelo próprio Criador. Nós vamos falar na lição de número 2 a respeito do livro de Ruth. Depois, na lição de número 3, nós temos aqui duas personagens que se apegaram, Ruth e Noemi, que o título traz como elas entrelaçadas no amor, sogra e nora, que juntamente voltam para Belém, da onde Noemi saiu, e ali agora eles vão ter uma nova perspectiva de vida, e ali Deus vai realizar um grande povo em favor do seu povo, o povo de Israel, o povo da sua época. Nós vamos ver na lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz, considerado aí o libertador ou resgatador, né, e que vai trazer uma história comovente, como Deus trabalha no coração do homem e na história da vida do homem. Nós vamos ver na lição 5 o casamento desses dois, de Ruth e Boaz, né, e a remissão que ele traz para a família de Noemi. Nós depois vamos passar a estudar o livro de Esther. Desculpe. Depois nós vamos ver na lição de número 7 a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, que também foi uma importante mulher que numa época bastante difícil para o povo de Israel, que estava ali já praticamente condenados à morte, ao extermínio, mas através dessa mulher Deus deu livramento
a esse povo e os seus inimigos foram afastados ou foram aniquilados. Nós vamos ver aqui a resiliência ou a resistência de Mardoqueu, né, primo de Esther. Vamos ver aqui a conspiração de Amã contra os judeus, o livramento que Deus proporcionou através de Esther, e a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Então são fatos históricos que iremos estudar, que vai nos trazer aí grandes ensinamentos da palavra de Deus e a forma como que essas pessoas serviram a Deus e como as lições que elas trouxeram na sua época também servem para os dias de hoje. Então a lição de número 1 que nós temos, a primeira lição desse trimestre, vai falar das duas importantes mulheres na história de um povo. Esse é o título da nossa lição. O nosso texto áureo diz que, lá em Ruth, capítulo 4, versículo 14, diz que então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel. Conhecidas ou anônimas, mulheres ou muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. Então, duas histórias, dois fatos bíblicos nós vamos estudar no dia de hoje. Claro que, resumidamente, com bastante temor e tremor, nós vamos ver o livro de Ruth, daqui a respeito de uma introdução, e também no livro de Esther, uma rápida introdução nesse livro para nós entendermos aí o contexto de todo o trimestre que vamos estudar. Nós temos alguns objetivos para o estudo da lição de hoje. Entre eles, nós vamos ver aqui que Ruth era uma moabita, estrangeira, mas que veio fazer parte de um povo, o povo de Israel, o povo chamado por Deus. Nós vamos tratar o perfil da rainha Esther, uma judia que se apresentou e se ascendeu a um posto de rainha da Pérsia, né? Um povo escravizado, que era o povo judeu, estando na Pérsia, mas aprove a Deus permitir que Esther se tornasse a rainha para livrar o seu próprio povo. E depois nós vamos refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Ruth e Esther nos apresentam perfis de mulheres que podem nos inspirar em nosso relacionamento com Deus, no compromisso mútuo com o próximo e também no compromisso com o próprio Deus. Não há dúvida que os exemplos dessas mulheres ressoam ainda hoje e influenciam as mulheres do presente século. Então, esse basicamente é do que se trata a lição de hoje. Nós vamos ver que Ruth e Esther são os dois livros do Antigo Testamento. O primeiro livro, o livro de Ruth, foi ocorrida nas regiões de Moabe, porque Noemi sai com sua família e depois retorna mais tarde para sua própria casa em Belém, porque fatos estranhos e fatos que não eram desejáveis aconteceu. Essa história vai se dar no período de 1375 a 1050 a.C., justamente no período dos juízes. Nós não temos aqui, a Bíblia não nos mostra em que parte, ou em que ano, ou em que época do tempo dos juízes aconteceu esse fato, visto que o tempo dos juízes teve um tempo aproximado de 225 anos. E em algum momento, dentre esses 225 anos, aconteceu a história de Noemi e Ruth, quando a nação de Israel estava num forte declínio espiritual, e a nação de Israel, como diz o próprio livro de Juízes, cada um fazia o que era bem e que achava que era melhor para si, e se afastando do próprio Deus por não ter um líder que os guiasse e os conduzisse na verdadeira retidão ao Senhor, cada um fazia aquilo que melhor lhe convinha. Nós vemos uma época muito conturbada,
uma época em que Deus levantava juízes para julgar o seu povo e também permitia que as nações vizinhas trouxessem alguma luta, alguma dificuldade para os povos de hoje, daquele tempo, porque eles se afastavam de Deus e Deus permitia luta, mas quando clamavam, Deus levantava um juiz que libertava o povo da escravidão e lhe dava alguns anos de paz e contentamento. E quando o povo novamente se esquecia de Deus, Deus permitia que outra nação se levantasse, que outra nação viesse em confronto com a nação de Israel, ali subjugava esse povo e Deus, mais tarde, pelo clamor do povo, levantava um novo juiz, esse juiz julgava essa questão, libertava o povo de Israel da escravidão, da perseguição, das dificuldades, e eles tinham anos de bonança diante de Deus. E assim foi todo o período dos juízes, praticamente, como já disse, 225 anos, onde não existia um líder apenas, mas Deus levantava quando havia necessidade e quando o povo se arrependia dos seus pecados. A segunda história que nós temos é o livro de Esther, que aconteceu 500 anos depois dos acontecimentos de Ruth, em uma região totalmente diferente. Agora o povo já não estava mais na sua terra. Eles estavam na Pérsia, porque foram levados cativos pela Babilônia. E depois do declínio de Babilônia e com a ascensão do Império Persa, o povo de Israel continuou nas terras, porque poucos voltaram e regressaram para consertar o templo, para voltar para a terra, para começar uma nova vida. E esse povo que ficou na Pérsia durante esse período, no ano aproximadamente de 483 a.C., eles sofreram uma grande perseguição, pois um homem resolveu exterminar o povo judeu, o povo de Israel, pelo fato que detestava esse povo. E se não fosse por intervenção divina, todo o povo de Israel seria exterminado nessa época. Foi quando surge, e por providência divina, levanta-se Esther como rainha da Pérsia e através da sua vida voltada para a sua própria nação, em submissão ao seu primo e também em submissão ao próprio Deus, ela ouvindo conselhos, sendo humilde, perseverante, de oração, Deus a usaria para que o povo de Israel, para que o povo judeu fosse libertado daquela condenação tão eminente. Então são duas mulheres em duas épocas diferentes que vai trazer aí uma lição para as nossas vidas de que as mulheres têm o seu papel fundamental no reino de Deus. Deus usa homens, Deus usa mulheres para que o seu plano, o seu propósito se concretize. No ponto primeiro da nossa lição, nós vamos falar de Ruth, que era uma mulher importante, ou ela foi uma mulher importante da linhagem de Davi. Conhecendo um pouco a respeito da sua vida, nós vamos ver que ela não tinha nenhuma linhagem das 12 tribos de Israel. Aliás, ela era uma moabita. Ela era da linhagem dos descendentes de Moabe. E Moabe foi um filho de uma relação incestuosa de Ló com sua primeira filha, a filha mais velha, nasce Moabe. E através dos moabitas, esse povo que sempre foi um povo que trouxe dificuldades para Israel, mesmo na época em que eles estavam atravessando o deserto, os 40 anos que ali ficaram, os moabitas trouxeram muita dificuldade para o povo de Israel. E Moabe, que é um parente de Israel, pois Ló era sobrinho de Abraão, nós vamos ver que essa nação se torna poderosa e vai trazer muitos confrontos com a nação de Israel. E apesar dela ser uma moabita dessa descendência,
dessa relação incestuosa de Ló com a sua filha, ainda Deus tem os seus propósitos, seus planos, pois Deus é aquele que controla todas as coisas e Ele faz como lhe apraz. Como diz a própria Bíblia Sagrada, Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer pessoas que lhe obedecem, que atendem ao seu chamado, que reconhecem a sua soberania, que vivem aos seus pés, e não importa ali a sua nação, não importa ali a sua procedência. O importante é o coração do homem voltado para Deus, o coração da mulher voltado para Deus, para que Deus faça a obra grandiosa. Esse povo moabita sempre foi hostis a Israel, desde aquele incidente de Balaque, que quis destruir o povo de Israel lá no deserto, quando Balaque foi procurado pelo rei moabita para que amaldiçoasse o povo e o povo fosse exterminado lá no deserto. Desde essa época nós já vemos uma perseguição dos moabitas contra a nação de Israel. E dentro desse conceito, mais tarde vai nascer Ruth, essa moça que se casa com um filho de Noemi, e quando ela sai da sua terra, porque havia fome, o seu esposo resolvem ir para as regiões de Moabe para buscar uma melhor condição de vida, e ali os seus filhos vão se casar com 2 moabitas. E no meio dessa caminhada, dessa condição de vida, morre os pais, o esposo de Noemi, morre também seus 2 filhos, e agora Noemi vai ficar somente com as 2 noras. E entre elas nós vamos ver Ruth, que resolve acompanhar Noemi ao retorno da sua casa, quando ela soube que Deus havia visitado o seu povo e que novamente Deus estava dando comida, dando condições de vida na região onde ela morava. E nós vamos ver Noemi vindo junto com Ruth para a sua própria terra, da sua descendência, para lhe dar continuidade. Apesar que Noemi pediu que elas ficassem nas suas próprias terras, porque não teria condição alguma de ajudá-las em nenhuma forma, porque já era velha, não tinha condição de dar filhos ou esposos para essas mulheres. Mas nós vamos ver que Ruth traz-nos uma interessante lição de vida, porque ela reconhece e o amor que ela tem pela sua sogra diz que aonde Ruth estivesse, ou aonde Noemi estivesse, ela estaria também. E o Deus de Noemi também seria o seu próprio Deus. E vemos que pela confissão, por essa tomada de decisão, através da fé, ela vai se tornar um importante personagem para a vida de Israel. Ela foi avó de Davi. E nós vamos ver que Deus vai trabalhar na história, pegando uma pessoa que não era da linhagem, que não era das tribos de Israel, mas ela foi resgatada e ela passou agora a fazer parte da linhagem do qual nasce Davi e mais tarde vai vir Jesus dessa linhagem. Nós temos também no ponto de número 2, desse primeiro ponto, a família belenita, que é a história que nós acabamos de dizer, que eles, por ser uma família piedosa e viverem em Belém de Judá, eles, devido às dificuldades, resolvem partir para o campo de Moabe. Então partem para lá Elimeleque, o esposo, parte Noemi, a esposa, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E Quilion, ou Malom, depois, lá em Moabe, vai se encontrar com Ruth e vai se casar com ela. Como já disse, mais tarde eles vêm a falecer e ali ficam só as mulheres e Noemi resolve voltar para Belém. E assim fazendo, ela vem com ela, Ruth, para que estivesse sempre junto com a sua sogra, independente das condições que ela pudesse lhe oferecer. E nós vamos ver que nesse trajeto, nessa forma de vivência, nessa obediência e crendo que
e abraçando o verdadeiro e poderoso Deus, elas foram agraciadas e Deus fez uma obra grandiosa na vida de Noemi, restituindo ali os seus bens, e Ruth sendo agora esposa de um homem chamado ou intitulado como resgatador, que deu a ela uma condição de vida e mais tarde se tornaram personagens importantíssimos na linhagem de Jesus. Essa, em resumo, é a história de Ruth. A história de Esther, que é o ponto de número 2 da nossa lição, nós vamos estudar que essa mulher agiu de uma forma maravilhosa para a sobrevivência dos judeus, né? É interessante um fato aqui, que até esse momento, até a época em que os israelitas foram levados para a Babilônia, eles eram tratados como israelitas. Depois que eles permanecem no cativeiro por 70 anos, a forma de tratamento para esse mesmo povo se dá por um outro nome. A partir de agora, depois do cativeiro babilônico, eles são chamados de judeus, né? Mas não faz diferença em chamá-los de israelitas ou judeus, pois é o mesmo povo. Por isso está escrito aqui que essa mulher agiu para a sobrevivência dos judeus, né? Que era o mesmo povo de Ruth no Antigo Testamento, né? 500 anos antes, melhor dizendo, que era o mesmo povo, apenas a forma de tratar era diferente. Nós vamos agora para Suzã, né? Suzã era a capital da Pérsia. E vamos ver que 500 anos depois, a Bíblia vai nos apresentar outra mulher notável, Esther, cujo seu nome era judaico, era Hadassa. E ela vai ter um papel importante para a salvação do povo de Israel. Ela foi criada por Mardoqueu, sendo que era órfã de pai e mãe. No entanto, sempre com muito respeito, e nós vemos ela sempre com muita obediência a seu primo e ouvindo os conselhos que ele lhe dava. Isso fez com que ela, ouvindo esses conselhos, se tornasse a mulher que se tornou na sua época. No nome Hadassa, que significa murta, fala que é uma planta favorita do mundo antigo. Hadassa, a murta, importante planta do mundo antigo. No entanto, quando ela se casa com o rei da Pérsia, ela toma o nome de Esther, que significa estrela, né, que fazia parte aí, de toda a nação de Israel, pois ela era descendente de Israel ou nascida em Israel ou no povo judeu durante o tempo que eles estavam em cativeiro. Desculpe. Nós vamos ver que essa mulher sai de uma posição de órfão para uma posição de rainha. A história é muito conhecida. Nós vamos ver que o rei ele provoca uma grande festa no seu palácio e ele vai chamar a sua esposa para que seja apresentada aos seus generais, as pessoas importantes do seu reino. Com a recusa que ela não quer participar daquela festa, então ela é deposta do seu estado de rainha e é aconselhado pelos conselheiros do rei para que se escolhesse uma nova rainha para o povo persa. E fizeram ali um concurso no qual Esther era uma das que estavam arroladas para sua pretensão de ser rainha do povo persa. Diz-nos a palavra de Deus que ela era muito bonita, eram virgens e se acatavam almejavam, melhor dizendo, para alcançar esta posição de rainha. E nós vamos ver que, através do historiador Flávio Joséfo, que Assuero vai escolher Esther para ser a rainha do seu povo.
Dentro desse contexto, nós vamos ver que vai surgir um homem que quer destruir a nação de Israel, que quer aniquilar com eles pelo fato de não gostar de Mardoqueu, e Amã propõe perseguir esse povo, eliminar Mardoqueu e exterminar o povo de Israel. Dentro desse conceito, desse contexto, nós vamos ver Esther agindo em consonância com os conselhos que o seu primo lhe dava, e ela ouvindo esses conselhos e colocando em prática e até arriscando a sua própria vida, ela encontrou um meio para que o seu povo fosse salvo da ira desse homem Amã, da destruição total do seu povo. Nós vemos agora Assuero assinando um decreto dizendo que poderia exterminar o povo, e até Amã faz uma forca para matar Mardoqueu, primo de Esther, mas isso se virou contra ele próprio, quando num dia apropriado, numa hora apropriada e numa festa que Esther vai dar ao seu rei, ao seu senhor, lhe confessa e lhe pede que livrasse o seu povo e livrasse também a sua vida. E quando ela conta toda a história do mau Amã que vem para destruí-la e destruir seu povo, então Amã é enforcado e há um livramento para o povo judeu, para Mardoqueu e para a própria rainha Esther. Então essa história nós vamos ver ela detalhadamente nas próximas lições, mas vamos ver a ação de uma mulher submissa, obediente, temente a Deus, resignada, e que ouve os conselhos, coloca-se no seu próprio lugar como mulher, como auxiliadora, como aquela que faz parte do plano e do propósito de Deus para que as coisas, para que os planos de Deus se concretizem. Nós vemos nessas duas mulheres, vivendo em épocas diferentes, vivendo em situação diferente, vivendo num contexto diferente, vivendo numa região diferente, mas as duas com o mesmo ímpeto, com a mesma resiliência em servir a Deus, servir ao próximo, servir a sua nação e ter o nome de Deus glorificado. Então, basicamente, é sobre isso que iremos estudar durante todo esse trimestre. E para fechar aqui o terceiro ponto, nós vamos ver que as mulheres de Deus são protagonistas na história, né? Deus tem um apreço pelas mulheres. Como nós já dissemos, Deus não faz acepção de pessoas. Não existe nenhuma diferença no tratamento de Deus entre um homem e uma mulher. Cada um tem o seu papel proposto pelo próprio Deus. Quando ele cria o homem, quando ele cria a mulher, ele já traz uma definição de papéis para cada um deles. E a mulher nunca foi posta abaixo do homem, sempre em condições de igualdade para viver conjuntamente, para alcançar o mesmo objetivo. Por isso, o próprio Deus disse que a mulher seria a disjuntora ou auxiliadora nessa trajetória, nesse propósito, nessa condição de vida. E nos dias de hoje não é diferente. Apesar que o mundo está corrompido, apesar que existe uma forte tendência das mulheres querem a sua liberdade de autoridade, de sexualidade, e através do feminismo trazer aí o seu poderio para ser livre, como elas pensam, da ordenança dos homens, né, do machismo, que também não concordamos, mas que cada um deve cumprir o seu papel. Eles ultrapassam os limites dos propósitos de Deus para a mulher e para o homem. Sem contar que com isso estão destruindo a si próprio e a sua própria família. E então precisa-se, dentro desse contexto, observar as vidas dessas mulheres do Antigo Testamento, principalmente da lição em foco, de Ruth e de Esther, que sendo mulheres, nada lhe traz por inferioridade. Aliás, através delas, os planos de Deus se concretizaram. Através da sua submissão,
e ocupando o seu papel de mulher, nós vemos que Deus trabalhou na vida e no coração dos homens para que o seu plano, o seu propósito e a sua autoridade fosse manifesta nesse mundo. Então, quando há a ação desta forma e desta maneira, nós vamos ver que a mulher vai agir e de forma sábia vai fazer com que os seus papéis sejam enaltecidos e glorifiquem o nome de Jesus. Na educação familiar, não apenas a beleza da rainha Esther esteve em foco, mas sim a sua própria personalidade, né? Como escolhida como rainha, soube se portar como rainha e soube trazer benefício ao seu povo como uma mulher de Deus. Apesar de órfã e não ter recebido a educação de seus pais, recebeu a educação de um homem, de Mardoqueu, que soube conduzir e soube ensinar como ela deveria se comportar no tocante à sua vida como mulher e também como uma esposa e também como uma serva de Deus. Isso lhe trouxe muitos benefícios e nada lhe trouxe de inferioridade e nem por isso ela foi subjugada. Pelo contrário, ela ocupando o seu papel, ela pôde mostrar que Deus trabalha no coração da mulher, trabalha no coração do homem, pelo fato de obedecerem a sua própria palavra. Então, diante desse contexto, nós vamos estudar nas próximas lições essas lições que nos trazem Ruth e Esther, para que haja crescimento espiritual, para que possamos viver uma vida em obediência à palavra de Deus, em submissão, e Deus usando a sua igreja, tanto o homem quanto a mulher, para que o seu plano, o seu propósito se concretize nesse mundo tão conturbado. Não era diferente nos dias de Ruth e de Esther, quando nos seus dias havia dificuldades e havia lamentos e choros, mas Deus age nesse contexto, trazendo alegria e beneficência àqueles que buscam a sua presença e fazem a sua vontade. Então ficamos desta maneira e que Deus possa nos abençoar, abrindo a nossa mente e que possamos ensinar esta palavra para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.